I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante que aconteceu comigo e quem sabe hoje pode estar acontecendo com você. Por muito tempo eu tentei alargar a porta. Será que você também não está fazendo isso? As coisas de Deus e o reino de Deus nós não conquistamos com facilidade. É necessário que a gente sacrifique a nossa vontade para que a gente possa tomar posse do reino de Deus. Então, não espere receber nada de Deus, nada que Ele tem preparado para nós, sem abrir mão das nossas vontades. Quando foi que eu tentei alargar essa porta? A porta para mim passar, porta da vida que eu queria ter com Deus. Eu já estava na igreja há um bom tempo, mas eu dava um jeitinho. Para tudo a gente tem uma frase pronta, porque o mundo, o diabo, ele se preocupa em ter para tudo uma palavra que dê a desculpa, o jeitinho para poder você justificar. E eu fiz isso por muito tempo. Vou passar isso para você como experiência, porque de repente, quem sabe, está acontecendo isso com você. E depois disso que você vai ouvir aqui, pode dar aquele estalo que deu em mim e tudo mudou. Então, o que acontece? Quando você trata uma pessoa de uma forma, você reage de uma forma negativa e alguém te fala, olha, não foi legal o que você fez. Aí já tem uma frase pronta. Eu sou cristão, mas eu não sou trouxa. Não é porque eu sou cristã que eu vou deixar, não falou comigo, eu não vou falar. Se não sorrir, eu não vou sorrir. Então, o mundo, ele já tem uma frase pronta para você justificar e nunca enxergar o seu erro. E nunca mudar. Então, o que acontece? Eu tentava alargar a porta, eu queria ser diferente. Eu queria ser uma mulher diferente. Então, eu assistia às aulas, eu participava das reuniões e eu me deslumbrava, eu dizia, é isso que eu quero ser essa pessoa. Eu lia a palavra e eu dizia, eu quero me encaixar na mulher que está escrito aqui. Eu almejava, eu desejava, porque quem não acha lindo, né? Poxa, ela é tão de Deus, o comportamento dela é de Deus. Não que a gente não vá falhar, a gente é falho, quem vai conviver com a gente vai saber. E também a gente vai ver as falhas dos outros, mas é falha. Mas quando é que você sabe que tem algo em você que precisa ser moldado, ser tirado, arrancado, mudado? Quando nós somos mulheres e temos uma natureza, assim, sabe, a gente quer... E se a gente não observar isso, quando a gente vai ver, a gente já está querendo dominar a situação, dominar tudo. Então, o que acontece? Quando é que você percebe que aquilo ali tem que mudar? É toda vez que você faz algo e depois te entristece. Por exemplo, você entrou numa discussão com seu marido, ou você falou algo, comentou algo, e depois você se entristece. Aquilo fica aqui te cobrando. Poxa, não era para mim ter falado aquilo. Não era para mim ter feito isso. Não era para mim ter feito aquilo. Poxa, você se arrepende, você se entristece. E muitas vezes você até se envergonha. Poxa, vou falar o que com Deus? Da outra vez foi a mesma coisa. Então, é isso aí que tem que mudar. É Deus te dando a oportunidade de você ver o que você precisa mudar. E às vezes a gente comete várias vezes, mas a gente tenta estreitar a porta dando aquela desculpinha. Mas também eu não sou de ferro. Mas também ela pensa que eu sou o quê? Ele pensa que eu sou o quê? Que eu sou boba? Não é assim também não. Pera lá. Não tenho sangue de barata. Essa é a frase pronta que o mundo armou
e ele te oferece. Não, você não é boba. Você também não tem sangue de braço. Você também, poxa, você tem sentimento. Você também não é santinha. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser perfeito. Não que a gente não vá falhar, mas o acusador, ele não tem poder, quando você é perfeita diante de Deus, de ficar te acusando. Então o que acontece? Eu já estava na igreja, servindo a Deus, tudo direitinho, mas eu sabia que eu tinha que ser moldada. Mas para ser moldada, a gente precisa permitir que Deus, ele molde. Ele não é invasor, ele respeita. Então ele fica te mostrando: olha, Cláudia, você tem que mudar aqui. Quando é que ele mostra? Quando ele permite que você passe pelaquela situação e você reage. Aí depois ele te mostra a sua reação. Olha como você reagiu. Aí te bate uma tristeza. Você fica pensativo. Por mais que você finge que esqueceu. Ah, mas é assim mesmo. Não, eu fiz o que tinha que fazer. Eu fui sincera. Falei o que eu tinha que falar. Aquilo fica mastigando aqui dentro. No fundo, no fundo, no fundo, você sabe que você agiu errado. Ali é Deus te dando a oportunidade de dizer: ô fulana, ô Márcia, ô Tânia, ô Maria, é isso aí, ó. Você não me pede para te mostrar? Olha aí sua reação. É isso que você tem que mudar. Mas a pessoa, ela esconde a voz de Deus, ela abafa com a desculpa. Ah, ninguém não tem sangue de barata. Mas se ela encarar a realidade, é mesmo. Então ela vai procurar mudar. E era o que acontecia comigo. Eu buscava ser uma mulher de Deus. Eu buscava ser uma mulher que se encaixa nos padrões da palavra. E quando eu ouvia, eu dizia: puxa, eu tenho que ser. Porque ele não falou que é fácil, mas também ele não disse que seria impossível. Então é possível. E se outras conseguiram e mudaram, por que eu não vou mudar? Então, quando era que Deus me mostrava, era quando estava tudo indo bem, eu passava um período bem tranquila na presença de Deus, mas se as coisas saíssem do meu controle, saíssem fora do jeito que eu tinha planejado, então aí se revelava, a criatura ressuscitava. Então eu implicava, eu falava, eu era chata, porque eu falava e querendo me ouvir ou não, eu falava. E já passei por algumas situações de vergonha mesmo, entendeu? E o que acontece? Na hora eu não percebia, mas depois eu analisava, batia aquela vergonha, meu Deus. Poxa, e com isso eu tinha desrespeito, eu desrespeitava o meu marido na forma que eu falava com ele. Não que eu usava palavras desrespeitosas, mas a gente desrespeita com a nossa forma de falar. Então, eu sabia que ele não gostava daquela forma e eu fazia justamente para, sabe? Mas ali eu não estava mostrando para ele quem era ele. Eu estava mostrando quem era eu. E depois que ele saía e a confusão cessava, aí vinha. O que foi que eu fiz? Meu Deus. Aí vinha a vergonha, a tristeza. E eu ficava com vergonha até de orar, porque eu ia dizer o que para Deus de novo? Ah, meu Deus, me perdoa porque eu desrespeitei meu marido, porque eu fui ignorante, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? Não era para ter feito, me perdoa. E Deus falava: mas você vai mudar? Aí eu queria alargar a porta, dizendo assim: ah, meu Deus, mas também ele não podia ter feito isso. Mas também eu não sou de ferro. Poxa, eu sou humana. Ele tem que ver a minha parte, o meu lado, ele tem que me ajudar, ele tem que isso. Então eu queria, de qualquer forma, alargar a porta para passar. E não passa assim. Com Deus não funciona assim, nunca funcionou, nem vai funcionar. Porque quando você reage diante de uma situação com alguém, a sua reação não diz sobre a pessoa. Você pode falar mal dela, ela pode ter dado motivos. Quando você fala mal dela para alguém, você não está falando dela. Você está falando de você. Quem é você? É de você que você está falando. Que você é uma pessoa maldosa. Porque quando você nasceu de Deus, tem Deus dentro do seu coração, e você mudou, a pessoa pode até te dar motivo, mas a pessoa que está dentro de você reage de outra forma. E foi o que aconteceu comigo.
Em uma dessas, meu esposo só me disse uma frase, mas essa frase mudou a minha vida. Eu já vinha buscando ser uma nova pessoa. Eu dizia, meu Deus, eu sei que eu sou de Deus, mas eu posso ser melhor. Eu posso ser aquela mulher que está escrito aqui na tua palavra. E é essa que eu quero ser. Então eu persegui. Então cada vez eu disse para ele, olha, eu vou errar vou cair, mas eu vou me levantar e vou recomeçar até eu conseguir. E numa dessas ele falou assim para mim, é difícil a gente falar da gente, né, porque a gente já está se expondo, mas é um testemunho para mim. Eu não tenho um pingo de vergonha de falar sobre isso, para a glória de Deus, porque hoje aquela criatura não existe mais. Ele falou assim para mim, eu não sei como você se suporta. Ele falou essa frase, eu não sei como você se suporta. Em outras palavras, ele não estava me suportando mais. E ele saiu. Eu estava lavando os pratos e aquela frase ficou na minha cabeça. Eu não sei como você se suporta. E eu pensei, eu disse, realmente, toda vez que eu reajo assim, eu fico mal. Eu fico me sentindo angustiada, eu fico triste, eu me sinto um lixo. Eu fico envergonhada de falar com Deus. E nesse dia eu tomei uma decisão que eu nunca tinha tomado antes. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta, me ajoelhei e ali eu vomitei. Eu nunca tinha sido tão sincera para Deus como eu fiz. Olha, Deus, até o que eu não estava sendo, eu falei. Olha, eu tenho sido briguenta, encrenqueira, chata, insuportável. Eu tenho sido isso. Falei tudo para Deus e disse, mas eu não aguento mais. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais, eu não suporto mais. Ele me suporta porque me ama, mas vai chegar um dia que ele não vai aguentar mais, sabe? Cansa. E Deus também cansa de todas as vezes. Vai lá, pede perdão, volta a errar. Pede perdão, volta a errar. Deus é amor, mas ele também é justiça. Então, naquele dia eu vomitei para Deus. E Deus falou comigo. Me levantei daquela oração e quando eu cheguei na igreja, o pastor pregou assim, e foi para mim. Um dia eu vou contar sobre meu encontro com Deus. Fala um pouco sobre isso também. Ele pregou assim em Apocalipse. A quem você pensa que está enganando? A quem você pensa que está enganando? E eu disse, é verdade. Eu só estou enganando a mim mesma. Então, meu Deus, a partir de hoje, a mulher de Deus que eu quero ser, eu quero começar dentro da minha casa e dentro de mim. E comecei a policiar as minhas atitudes. E toda vez que acontecia uma situação que eu tinha aquela atitude, eu substituía por uma atitude nova. Eu não dava desculpa. Eu não dava aquela desculpa de mas ele também não podia ter feito isso. Ele podia ter feito. Mas eu que não posso ter a mesma atitude. E eu comecei a mudar as minhas atitudes, a trabalhar nisso. E fui sincera e falei para ele, olha, toda vez que eu errar, fizer de uma forma que não é a que a mulher de Deus não é para fazer, eu quero que você me notifique. Identifique e diga, é isso aí. Porque imediatamente eu vou mudar. De lá para cá, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, foi difícil. Você matar a sua natureza. A sua velha criatura quer, mas você aí prende. Não é você que governa aqui, não é você que manda. Eu não sou escrava da minha natureza. O domínio da minha natureza agora é do Espírito Santo. Então, meu Deus, me ajuda. Cansei de chorar, meu Deus, mas eu consegui, eu venci. E quando eu venci isso, se tornou mais fácil, entre aspas, vencer outras dificuldades, outras coisas. Com filho, com amigos, na obra e outras coisas. Então a pessoa às vezes ela vem de uma forma, mas você não tem que reagir. Você tem que reagir, você só dá o que você tem. Então se a pessoa vem, você vai dar o que você tem. Se você tem felicidade, alegria e paz, você não pode dar o troco, porque é o que você tem também. Então o que é que faz? Se você espremer um tubo de pasta, não vai sair leite condensado. Vai sair creme dental. Só vai sair o que tem dentro. Se dentro de você tem paz, tem o Espírito Santo, tem o amor,
Então, aquela pessoa que vem pra você, então, você, oi, ninguém vai entender, porque a sua reação não diz respeito àquela pessoa, não diz da pessoa. A sua reação diante de uma situação só diz uma coisa: quem é você? Aí quando a pessoa vê, é o que está dentro. Então a partir de hoje, confronte você, identifique toda vez que você comete alguma coisa ou reage de um jeito e aquilo fica aqui dentro, e você tentando justificar, não, mas ela fez isso, mas eu não sou de ferro, mas eu também, ela fez isso, ela não devia ter feito isso. E você, a sua reação diz sobre você. E é naquele momento que Deus está te dando a oportunidade de você reconhecer: bom, peraí, ela fez isso, mas eu não devo fazer assim. Eu tenho que ser diferente. Eu não sou fonte seca. Eu sou fonte transbordante, cheia. Eu sou árvore frondosa. Então eu só vou ter que dar o que eu tenho. O que eu tenho é sombra. O que eu tenho é fruto. A minha fonte tem água limpa, fresquinha. Então é isso que eu vou dar. Então, a partir de hoje, pense a respeito das suas atitudes. Não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Até falou mal de você. Dê o que você tem. Faça diferente. E deixe o Espírito Santo exalar o perfume dele através de você. Sabe, quando você passar a fragrância e alguém diga assim: ela é diferente. Ela é diferente. E você não precisa provar nada pra ninguém. O bom é isso. Você não precisa provar se a pessoa pensa ou dispensa, fala ou não de você. Você não precisa provar nada pra ninguém. Você tem sua consciência, você e Deus. Isso é o mais importante. Tá bom? Então hoje a gente fica por aqui. E se você tiver um assunto importante, um assunto sério, um assunto que você gostaria que a gente abordasse num outro vídeo, deixe seu comentário aí. Diga o que você gostaria que a gente falasse. E nós vamos estar pedindo direção ao Espírito Santo. Eu vou estar pedindo direção. E quem sabe no próximo vídeo seja sobre esse assunto. Uma dificuldade que você tem enfrentado, um problema, uma luta, uma guerra, que a gente vai, na direção do Espírito Santo, ajudar na melhor forma possível, tá bom? Todos fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada uma. Tchau!